Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que está rolando no Vasco. Antes vou pedir para você deixar o joinha, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Ontem bati na trave de novo com o jogo do Chile e do Uruguai, que saiu um gol a mais ali no finalzinho e ferrou minha múltipla, né? Mas tá aí, ó, hoje tem Série B, Sport Criciúma, 1,77 estão pagando a vitória do Sport, 3,48 no empate, 4,96 na vitória do Criciúma. Link, primeiro comentário fixado, clicou, abriu a janelinha, você coloca o código promocional do Cerrado, faz seu cadastro e assim você já ajudou o canal. Primeiro depósito ou Pix no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar na 1xBet, que é parceira do canal Vascaíno do Cerrado em 2023. Bom, vamos começar a falar de... Já que eu tô falando aqui saiu um gol a mais no jogo do Chile, né? Eu vou falar desse jogo que a gente esperava um confronto entre o Pumita e o chileno lá, o Gary Medel. E esse confronto não aconteceu, isso porque o Pumita ficou no banco, nem entrou para jogar. O Medel entrou, jogou como zagueiro e o Uruguai venceu o Chile nesse primeiro jogo aí das eliminatórias da Copa do Mundo por 3-1. O 1 ali que ferrou minha múltipla foi um gol do Vidal ali, um gol mal cagado, né, no segundo tempo. Então tá aí, ontem não ocorreu então um encontro, um confronto entre jogadores do Vasco nas eliminatórias, porque o Pumita mais uma vez ficou no banco de reserva, tá? Bom, vou falar de uma notícia triste, né? A seleção brasileira olímpica está no Marrocos e tem até aquela situação do Marlon Gomes que eu trouxe ontem, que ele fraturou o nariz, vai ser desligado e deve voltar para o Brasil, mas eles estavam no motel ontem e ocorreu um terremoto de escala 7 lá no Marrocos, que deixou muitos feridos e cerca de 300 pessoas aí perderam a vida, né? Então uma notícia muito triste. Acho que os números que eu vi oficiais eram de 296 pessoas, né, que perderam a vida aí com esse terremoto de escala 7. Aí a CBF se posicionou para dizer que tá tudo bem com a delegação, com a seleção, porque ficou os parentes, os amigos, ficaram todos preocupados. Eles estavam em quartos num hotel, foram tirados desses quartos e colocados na piscina do hotel. Ficaram lá de 1 a 1h30 esperando esses tremores passarem para poder voltar. Então tá aí a situação vivida pelo Ramon, que é técnico da seleção, que é o Ramon, é ex-jogador do Vasco, e pelo Marlon Gomes também, que é um jogador que pertence ao Vasco, fraturou o nariz, passou agora pela situação do terremoto, deve estar voltando para o Brasil para cuidar do nariz e quem sabe poder estar à disposição para o jogo contra o Fluminense no fim de semana que vem. E falar em jogo contra o Fluminense no fim de semana que vem, vou trazer números do Vasco jogando contra o Fluminense no Engenhão, né? O Vasco que fez 62 jogos oficiais jogando lá no estádio Newton Santos, estádio do Botafogo, vai fazer aí o jogo de número 63, que é a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo marcado contra o Fluminense. São 54 clássicos jogados no Engenhão. O Vasco jogou 54 vezes contra o Flamengo, o Botafogo e o Fluminense. E nesse confronto direto contra o Fluminense tem uma ligeira vantagem, uma vitória de vantagem nesse confronto. São 15 jogos, 6 vitórias do Fluminense, 5 vitórias do Vasco, 4 empates, enquanto o Vasco fez 14 gols, ele tomou 19, ou seja, o Fluminense fez 19 gols. Então tá aí, para o Vasco igualar esse confronto, ele precisa vencer o Fluminense por uma goleada de 5-0. Se ele fizer isso, ele passa a ter também 6 vitórias no jogo, são 16 jogos, 6 vitórias para cada lado, 4 empates e aí 19 gols para cada lado também. Então o Vasco tem que vencer
por goleada para poder igualar, bem difícil, mas só de vencer já estaria de bom tamanho para o que a gente está precisando no Campeonato Brasileiro, que é essa briga para não cair para a segunda divisão, né? E para finalizar o vídeo, vou trazer uma notícia boa. O Vasco acertou em definitivo a contratação do argentino Pablo Verratti, né? Você vai lembrar do imbróglio envolvendo o Pablo Verratti, que ele foi comprado na segunda janela, ele pertencia ao Belgrano da Argentina, e deixaram ali para os últimos dias, praticamente o último dia da janela de transferência. E para vir tinha uma burocracia de mandar documentação, você sabe como é que é a Federação Argentina, e se fosse contratado, talvez não dava para escrever o jogador. Então fizeram ali uma situação de trazer ele por empréstimo, para poder liberar a documentação fácil e ele ser inscrito no Campeonato Brasileiro. Assim conseguiram, e nos 44 do segundo tempo, conseguiram aí fazer a inscrição de jogador, um jogador que tem sido muito importante nesse time do Ramon Dias, né? É um jogador com mais participação em gols aí nesses últimos jogos, né? Ele participou do gol contra o Atlético Mineiro, que foi a cabeçada que rebateu e o Serginho fez, e fez 3 gols. Então, um jogador que está sendo muito importante nesse início de arrancada, se é que ela vai acontecer, ou ela vai continuar no Campeonato Brasileiro, para fugir, para não cair para a segunda divisão. Então é isso, o Verratti foi contratado agora de forma definitiva pelo Vasco, era empréstimo, o Vasco negociou e fechou o contrato com o jogador. Quem trouxe a informação, inclusive, foi o jornalista Flávio Dias, lá do canal Atenção Vascaínos. Então, uma ótima aquisição, uma ótima notícia, porque é um jogador que já caiu nas graças da torcida do Vasco. Estão fazendo comparação com ele, com o Germancano, dizendo que ele começou com o mesmo número de participação em gols que o Germancano quando começou no Vasco, que ia pegar, que o jeito que ele domina a bola, a maneira dele jogar é bem parecida. Enfim, eu acho que cada um tem o seu jeito, né? O Germancano não é um jogador de alta estatura, o Verratti, ele é alto, né? O Verratti, para mim, é melhor do que o Pedro Raul. O Pedro Raul tá bem lá no time do México esses dias aí, arrebentou de fazer gols, mas é isso, o Verratti então é jogador do Vasco, é com eles que a gente vai, esquece o Cano, esquece o Pedro Raul, esquece o Ribamar, esquece o Raniel, Ranigol, que fez um hat-trick esses dias, não sei se é do futebol chinês ou japonês, mas tamo aí. Essas são as notícias que eu tinha para você hoje, né? Agora esperar mais uma semana para ver o Vasco jogar. Só vou pedir para você curtir o canal. Vou dar um recado aqui. Meu amigo Edmilson, ele tá com um canal novo que é Rádio Emoção Esportes. Eu vou deixar o link aqui no comentário, no primeiro comentário. Não, vou deixar na descrição. E aí, Vascaíno ajuda Vascaíno. É um cara que a gente começou junto, ele tinha um canal dele, e agora ele começou um outro projeto, que é essa Rádio Emoção Esportes. Então eu vou pedir para você ir lá e dar uma moral, se inscreve no canal, fala que foi o Vascaíno Cerrado que indicou. E essa parada mesmo de Vascaíno ajuda Vascaíno, a gente continua essa corrente do bem, beleza? Se inscreve no canal, curte o vídeo, um fim de semana abençoado, grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.